presbiteriana, fiquei vários anos na presbiteriana, tá? Eu vou dizer o que eu acho aqui, nunca falei isso publicamente, certo? Tô falando agora e talvez, inclusive, se houver algum presbiteriano aqui que participou comigo que estava na igreja junto comigo, talvez ele fique, inclusive, ofendido, tá? Mas eu tenho, assim, pela minha experiência, eu acho que a esmagadora maioria dos protestantes calvinistas não pensaram direito no calvinismo. Eles não foram a fundo, eles não quiseram descobrir quais são as consequências lógicas do calvinismo, tá? Eles não levaram a teologia nesse ponto realmente a sério, certo? Eu levei, eu sofri e eu não achei uma escapatória. O que acontece então? Acontece que eu gostava de ler apologética, né? Eu estava confuso, eu estava achando que Deus era o diabo, xarope, mas paralelamente eu tinha mania de ficar lendo apologética. Eu queria destruir os novos ateus, né? Eu queria dar respostas geniais aos ateus. E eu li o blog de um sujeito chamado Luciano Ayan. Meu Deus do céu. Luciano Ayan. Não, acho que é isso mesmo. Não, confundi, perdão. Eu li um blog de um sujeito. Esquece Luciano Ayan, Luciano Ayan é outra história. Eu li um blog de um sujeito que ele tinha vários artigos refutando algumas ideias neo-ateias. Tá? Esquece aí do Luciano Ayan, não sei porque eu falei isso. Ele tinha esse blog aí, refutando ideias dos neo-ateus, certo? Eu comecei a ler o blog, né, assim, comer aquilo com farinha. Comecei a conhecer, então, os apologetas, né? Conhecer os sujeitos que defendem a fé cristã perante os não cristãos, tá? Conheci aí o William Lane Craig, que é um gênio. Assistam todos os vídeos dele, certo? Conheci o Os Guinness e conheci um cara chamado Ravi Zacarias, tá? Ravi Zacarias é um apologeta indiano, bem famoso e bastante bom, tá? Ele faz umas palestras bem boas. E a ideia dele é, vamos aqui mostrar para o pessoal não cristão que a fé cristã não é idiota, certo? Em um dos vídeos do Sr. Ravi Zacarias, ele cita uma frase, um parágrafo, na verdade, que me deixa assim... Eu fiquei absurdamente chocado com aquilo. Eu nunca tinha lido algo assim parecido, né? Eu nunca tinha lido algo tão forte, tão genial. E aí, no final da citação, ele cita um nome, né? O nome do sujeito. Aí ele faleceu? Ah, eu não sabia disso. Minha nossa, Deus o tenha. E que os seus esforços sejam recompensados pelo Pai. Eu não sabia disso. Mas enfim, ele cita um parágrafo de um autor chamado G.K. Chesterton. Ele cita um parágrafo de ortodoxia, tá? Eu fico absolutamente chocado com aquele parágrafo. Aquele era maravilhoso, era genial. É um parágrafo que Chesterton diz que os novos revolucionários não têm nenhuma lealdade e, portanto, não poderiam ser revolucionários, porque para que você possa ser um revolucionário, você precisa ter uma doutrina fixa pela qual você destrói outras doutrinas. Os revolucionários modernos eram céticos completos e não tinham nenhuma doutrina fixa. Então eles gastavam todo o seu tempo destruindo as suas próprias bombas, ou desarmando suas próprias bombas. Sei de cor o negócio, tá? Falei, meu Deus do céu! Caramba! É isso aí então? Esse cara existe? Aí eu fui na internet e achei um livro, que é esse aqui até hoje. Essa edição da Mundo Cristão. Ironicamente, uma editora protestante. Nessa época não havia nenhum livro do Chesterton reeditado. Os católicos, assim, não caminham para ele, tá? Depois, né, reeditaram, que é ortodoxia, e vai sair a minha tradução desse negócio. Então, comecem a imaginar como é importante para mim essa tradução. Eu li ortodoxia. Li, assim, igual li
em 2 dias, tá? Eu fico absolutamente chocado com o livro. Telísia, ortodoxia serve para ateu? Serve, tá? Se você entender o livro, é um dos melhores livros, na verdade, para ateus, tá? Então, eu li o livro Ortodoxia, e em uma passagem de ortodoxia, salvo engano, no 2º capítulo, Chesterton, ele está criticando, ele diz que os modernos tinham a ilusão de que o que deixava as pessoas doidas era a imaginação desenfreada, tá? Então se você fica aí viajando na maionese, você vai ficar louco. Chesterton gasta um capítulo inteiro para mostrar que, na verdade, o que deixa as pessoas loucas não é a imaginação desvairada, é a razão desvairada, é a razão sem fundamento, é o raciocínio lógico sem outros elementos que o tornem vivo, encarnado. Raciocínio lógico por si mesmo pode deixar você louco. Então já comecem a fazer a ligação aí. Raciocínio lógico, louco, calvinismo, eu quase ficando louco, tá? Chesterton, então, dá o exemplo que salvou a minha vida, me livrou mesmo da morbidez, me livrou dessa armadilha lógica que eu tinha criado para mim mesmo com os calvinistas mais hardcore, tá? Qual que é a imagem? A imagem é o seguinte, ele fala, a razão, o raciocínio lógico é como um círculo. O círculo é perfeito, certo? Como o meu raciocínio lógico me parecia perfeito e inescapável. Chesterton diz, olha, o círculo é perfeito, não tem escapatória, ele não tem ligamentos, ele é uma coisa só. Só que é um círculo pequeno. E há muitas coisas fora do círculo. Então o raciocínio lógico pode ser perfeito ou aparentemente perfeito, tá? Ele pode estabelecer premissas e conclusões que se seguem daquelas premissas, de modo que você não consiga encontrar uma brecha para falar, opa, dessa premissa aqui não, é fechadinho, perfeitinho. Mas ele pode estar errado. Mas você pode ter um círculo perfeito, você pode ter um raciocínio lógico que parece inquebrantável, e você pode ser um louco. Mais ainda, ele diz que os loucos são geralmente os sujeitos que têm os raciocínios lógicos mais perfeitos, justamente porque eles não são atrapalhados pelas coisas que pessoas normais têm. Senso de humor, por exemplo. Certo? Uma certa desconfiança de si mesmo. Uma certa crença de que você não é Deus. De que você não sabe tudo. De que há coisas no mundo que você ignora. Então, Chesterton usa esse exemplo do círculo para mostrar que o raciocínio lógico sozinho, ele não queria dizer nada. E aí eu fui salvo da armadilha lógica do calvinismo. Eu não viro católico aí, tá? Isso aí aconteceu quando eu tinha uns 20 anos de idade, 21 anos de idade. Só que o que aconteceu comigo? Chesterton, eu comecei a ler Chesterton muito, tudo que era que ele tinha escrito, eu comecei a ler. Chesterton começou a operar um detox imaginativo, né? A minha imaginação era uma imaginação protestante, e a imaginação protestante é terrível quando se trata do catolicismo, tá? Qual é a imaginação protestante em relação ao catolicismo? Normal, né? A Igreja Católica é a Babilônia, a Igreja Católica é a sinagoga de Satanás, a Igreja Católica é a apóstata, a Igreja Católica foi a responsável pela deturpação do cristianismo. A Igreja Católica sequestrou o ensinamento de Cristo e o deturpou para seus próprios fins malignos ao longo de milênios. Enfim, era uma imaginação, imagens, tá? Imagens da Inquisição,
Imagens da Idade Média, negra, violenta, imagens de castelos mal iluminados, imaginação. A minha imaginação era muito sombria em relação à Igreja Católica. Eu não tinha lido picas sobre a Igreja Católica, tá? Mas a minha imaginação era terrível. Chesterton começa a operar um detox imaginativo. Por quê? Porque Chesterton, para quem já o leu, você saberá que Chesterton é talvez o autor mais solar, mais feliz, mais claro, luminoso, alegre. Né? É uma lufada de ar fresco. É risonho pra caramba. É extremamente feliz. De uma felicidade sobrenatural. Então Chesterton era duas coisas. Primeiro, ele era um dos escritores mais geniais que eu já tinha lido. Segundo, ele era o escritor mais feliz, mais inocente, mais solar que eu já tinha lido. E ele não casava com a minha imaginação. Porque a minha imaginação era sombria. Mas Chesterton, eu percebi rapidamente que ele era extremamente respeitado, amado e quase venerado, né, reverenciado pelos católicos. Mas ele não era sombrio. Mas não é que ele não era... Mas não é só que ele não era sombrio. Ele era o oposto. Ele era o exato oposto. Então, mesmo antes de eu começar a considerar a possibilidade de que o catolicismo não estivesse errado ou estivesse certo, Chesterton, ao longo de um tempo, ele me preparou, ele me limpou imaginativamente em relação à igreja. Eu falei, cara, a igreja não pode ser essa coisa terrível. Ela não pode ser essa coisa desgraçada, essa coisa sombria. Ela não pode ser, porque ela não poderia jamais dar à luz um sujeito desses. E Chesterton era enfático. Ele nunca desligava os seus escritos, a sua visão da Igreja Católica. Uma coisa não se soltava da outra. Então, como é que uma igreja tão terrível, tão negra, sombria, violenta, satânica, poderia ter criado um sujeito tão inteligente, tão genial e tão feliz e solar ao mesmo tempo? Pronto. Eu fiquei alguns anos nisso. Tá? O processo foi lento, o processo foi muito gradual. Não pensem que eu li Chesterton e falei, opa, vou virar católico. Não, demorou muito tempo. Mas o primeiro passo foi esse, foi uma limpeza imaginativa. Passaram-se alguns anos, eu continuei na igreja protestante, presbiteriana, tá? Há protestantes que gostam de Chesterton também, tá? Não se engane em relação a isso. Há protestantes que gostam de Chesterton. Bastante, muitos deles inclusive. Mas, enfim, eu continuei na igreja protestante depois de ler Chesterton, tá? Só que ele operou em mim essa limpeza. Muitos de vocês dizem que protestantes... eu sou protestante e não penso assim. Hoje em dia isso é mais fácil, pessoal, tá? É mais fácil porque vocês têm um monte de católicos aí. Tá? Você tem o Ítalo, você tem o Ícaro, vocês têm todo o pessoal aqui no Instagram, vocês têm o Olavo, tá? Vocês têm contato direto com pessoas que são católicas e vocês percebem, opa, eles não são demônios. Na minha época não tinha isso, não tinha internet quase, não tinha redes sociais, tá? Então era bem mais comum que nós pensássemos assim, ok? Outra coisa também, gente, pelo amor de Deus, certo? Eu estou dizendo que essa é a minha experiência. É óbvio que nem todos aqui pensam assim, certo? Acabei de dizer, caramba, vocês têm um monte de gente aí, né? Um monte de personalidades com as quais vocês têm contato todos os dias, certo? Vocês têm a Sâmia, a mulheres, vocês têm a Sâmia, vocês têm a Ana, vocês têm a Araceli, vocês têm a Marcela, vocês têm a Lorena, vocês têm a Camila, enfim, um monte de gente,
tá? Entre homens, vocês têm um monte de homens. O Pedro, vocês têm o Whittle, vocês têm o Whittle, vocês têm agora eu, tá? Vocês têm um monte de gente que você, pô, eles não são demônios, tá? Mas na época não tinha isso aí. Se você não pensa assim, ótimo, continue assim, tá? Não pense que eu estou, nossa, todos os protestantes são assim, ou todos os católicos são assim. Essa é a minha história, certo? Vamos lá então. Ai, até o Raça tá aqui, gente, que isso? Mas vamos lá então. O que eu ia fazer? O que eu ia falar? Onde eu estava? Pera aí, deixa eu... Ah, tá. Então o Cheston operou essa limpeza imaginativa em mim, mas eu continuei na igreja protestante. Beleza? Certo? Então vamos lá então. O que aconteceu? Depois de anos, eu comecei a ficar inquieto. A limpeza imaginativa já tinha sido operada. Eu já não achava que católicos eram demônios. Só que aconteceu uma coisa a mais. Eu conheci o Olavo. E aí sim nós entramos no blog do Luciano Ayan. Luciano Ayan, eu entrei no blog dele para refutar neo-ateus e tinha um texto de quem? Do Olavo. Eu abro o texto do Olavo, leio, não entendo bosta nenhuma. Certo? Não entendi nada. Mas eu sabia que era bom. Passou-se um tempo, por algum motivo eu encontro o Olavo no Facebook, fazendo uma piada sobre as tetas da Dilma. Eu rio muito daquela piada porque era hilária. E aí eu volto a tentar ler Olavo. E aí eu leio um artigo em que ele refuta, né? Ele humilha, certo? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? O ateu lá, o Dawkins, o Dennett, o Sam Harris e o Hitchens. Ele reduz os caras a pó. Ele em um artigo, ele fez o que Alistair McGrath, até mesmo William Lane Craig não tinham conseguido fazer. Ele humilhou os sujeitos com um artigo. Eu falo, meu Deus, eu estou diante de um gênio. Eu estou diante de um gênio assombroso, o Olavo. Passo então a seguir o Olavo, certo? Passo a seguir o Olavo e começo a adicionar todo mundo que era do Círculo Lavético, que hoje vocês conhecem, né? Fábio Salgado, Felipe Martins, Ana Campagnolo, Lorena Miranda, Ítalo, Ícaro, por aí vai, tá? Todo mundo aí que vocês conhecem hoje em dia, eu conheci lá em 2012, certo? E eu descubro que o Olavo também é católico. Aí a coisa começa a ficar complicada, por 2 razões. Porque o sujeito que eu tinha achado mais genial antes era o Chesterton. E agora eu tinha achado um sujeito que era igualmente, se não mais genial, e era o Olavo. E os 2 eram católicos. E o Olavo tinha não exatamente, mas ele tinha muitas características que eram parecidas com o Chesterton. Era um sujeito extremamente bem-humorado, era um sujeito de uma cultura artística enorme, tá? Enorme. Era um gênio e era um grande escritor. Eu queria ser escritor, né? Então, meus 2 mestres eram Chesterton e Olavo, 2 católicos e eu protestante. Só que além disso, eu comecei a ter contato com alunos do Olavo que eram católicos. E aqui eu tenho que fazer referência a um deles, que de fato é o Fábio Salgado de Carvalho, tá? Inclusive eu tenho que mandar um áudio para ele, né? Agradecendo o Fábio, porque se não fosse o Fábio, eu talvez não estivesse aqui não, ou talvez eu só estivesse daqui a alguns anos, né? Eu não sei se Deus seja tão misericordioso assim. Então o Fábio, que também é um ex-protestante, ele postava direto, todos os dias, né? Explicações e refutações às refutações protestantes. E eu aprendi muita coisa com ele. E o Fábio, terceiro problema, ele era o sujeito que mais tinha lido na minha vida. Assim, ele era o sujeito que eu conhecia que mais tinha lido, tá? Vocês falam assim, o cara lê muito, gente, não, tá? Quem lê muito é o Fábio, ok? Então, assim, em relação à erudição, em relação à abrangência de estudos, o Fábio é o sujeito mais extraordinário que eu conheço, certo?
O nome do texto é isso, Rasta. Puta que pariu. Obrigado, Rasta. O nome do texto do Olavo é esse aí, Voltando à Causa Primeira. Ah, esse texto é maravilhoso, gente. Meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa. Obrigado, Rasta. Então, vamos lá. Então, o Fábio era o sujeito mais erudito que eu conhecia. De longe. A coisa começou a apertar, né? O cerco começou a apertar. E ia apertando cada vez mais. E eu me lembro de um dia que o Fábio, que eu vi a postagem de um protestante bastante famoso no meio, e famoso por ser intelectual, famoso por ser um dos campeões nossos aqui do protestantismo, e ele posta alguma coisa em relação ao filósofo cristão calvinista chamado Gordon Clark, dizendo que Gordon Clark era o maior lógico do século XX, etc. E o Fábio, eu nunca me esqueço disso, o Fábio, ele posta, é no Facebook, né? O Fábio, ele posta, assim, mas mas são tantas referências de livros, esse cara aqui, isso é um absurdo, Gordon Clark é uma criança, lê esse cara, a coisa foi tão absurda que o sujeito que tinha feito a postagem apagou a postagem, tá? Aí eu falei, opa, então esse é o nosso campeão. O nosso campeão fugiu do Fábio com o rabo entre as pernas. Depois eu vi isso se repetir umas 2 vezes, né? Com outros campeões do protestantismo, fugindo do Fábio com o rabo entre as pernas, tá? Inclusive apagando comentários do Fábio. Coisas assim, patéticas, certo? Então a coisa começou a estreitar. Falei, opa, Chesterton, Olavo, Fábio. Lascou. Aí depois eu conheci outros. Falcon, né? Falcon, um sujeito de um brilhantismo assim, caramba, católico. Aí eu comecei a conhecer os autores católicos. Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, Christopher Dawson, né? Os escritores católicos, Graham Greene, e mesmo os autores protestantes que eu gostava muito eram quase católicos. C.S. Lewis, por exemplo, Huckmacher. A coisa começou a ficar fechada, o cerco começou a fechar. Fechar. E foi aí que eu conheci o Padre Paulo Ricardo. Tá? Foi aí que eu conheci o Padre Paulo Ricardo. Conheci o Padre Paulo Ricardo anos depois de ter lido Chesterton e alguns anos depois de ter lido o Olavo, de ter acompanhado o Fábio, de ter lido alguns textos que o Fábio me mandou ler. De ter lido, por exemplo, alguns apologetas, especialmente o Dave Armstrong, que é um apologeta maravilhoso católico. Conheci o Padre Paulo Ricardo. E aí eu comecei a ter a coragem de encarar algumas questões específicas do catolicismo, tá? E aí a coisa ficou pior ainda. O cerco se fechou mais ainda, tá? Se fechou mais ainda porque era muito fácil você refutar o catolicismo do lado de cá, tá? Então, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. Os santos, comunhão dos santos. Então, um protestante diria o seguinte, você está orando a mortos, né? Então, inclusive isso é proibido lá em Levítico, né? Você não pode invocar mortos, tá? Então, é óbvio que você não pode rezar para santos, porque eles estão mortos, tá? E além do mais, e digo mais, tá? Não só isso aí é proibido, mas não há diferença entre você orar você mesmo e você pedir para um santo rezar por você. Ora, Deus escuta a sua oração, meu filho. Então, para que você vai pedir para um santo? Aí você fala, faz sentido mesmo. Caramba, faz todo sentido. Só que aí, eu li um texto do Scott Hahn, e o Scott Hahn, ele deixava bem claro que no Apocalipse, né, no livro do Apocalipse, havia lá algumas passagens em que ficava muito claro que os santos que estavam no céu, eles estavam despertos.
tá? Eles estavam entoando cânticos, eles estavam adorando o Cordeiro, Deus, certo? Ou seja, os santos estavam despertos, de acordo com o Apocalipse. Primeira refutação caiu por terra, de modo bem simples. E a segunda parte da refutação, mas peraí, você pode rezar para Deus, diretamente, para que pedir para um santo? E, gente, nenhum católico, certo, que tenha 2 neurônios, vai dizer que você não pode orar para Deus. Meu Deus do céu! Olha, meu Deus do céu! É óbvio que um católico sabe que você pode rezar a Deus. Você deve rezar a Deus. Você deve. Quanto mais você reza, mais santo você é, caramba. Só que os católicos diziam, olha, um santo está acima dos restos dos homens. O santo, digamos assim, tem mais intimidade com Deus. Deus escuta mais o santo do que você. E aí eu me lembrei de um exemplo bíblico, né? Me lembrei de um exemplo bíblico, que é o exemplo de Moisés, que é quando Deus vai destruir o povo, certo? Deus falou, esse povo aí, na boa, tem tudo que ir pro saco, tem que morrer mesmo, vou matar todo mundo. E aí Moisés, um único homem, sobe para o monte e conversa com Deus. E ele pede para Deus que ele não matasse o povo, que ele desse mais uma chance para o povo. E aí, por meio da intercessão de um homem, todo o povo, que era um lixão, nós aqui, né, aqui no fundão, o povo foi salvo. Aí eu pensei, caramba, mas tá aí, Moisés é um sujeito obviamente acima do resto. Se fosse qualquer sujeitinho lá do povão que fosse pedir para Deus, ele ia ser morto. Deus ia matar o sujeito. Ia obliterar o coitado. Certo? Só que Moisés sobe lá, ele pede e Deus concede. Certo? Então, segunda parte da refutação tinha caído por terra de modo bastante óbvio. Resumindo a história, o que aconteceu? Todas as vezes que eu abordava um ponto problemático do catolicismo, achando que eu ia derrubá-lo facilmente, eu percebia que, no mínimo dos mínimos, os católicos tinham uma explicação na ponta da língua, e a explicação era geralmente muito mais detalhada, ou melhor, era sempre 1000 vezes mais detalhada do que a refutação que eu tinha na cabeça, tá? Então, o Rafael aqui... Rafael, é o seguinte... eu acho uma péssima ideia você tentar refutar isso aqui na live, tá? Como é que é? Eu acho uma péssima ideia fazer isso, tá? Como eu te falei, a live não é apologética, você pode tentar, eu acho que vai ser bem frutífero, tá? Se você quiser fazer isso, você precisa então ir até os textos do catecismo e escrever uma refutação sobre isso. Só toma cuidado, se você levar isso a sério, você vai acabar se convertendo, igual o Newman, tá? Então fica esperto aí. Beleza? Então, sempre que eu achava que eu iria derrubar o negócio, puta merda, vinha a resposta e, que coisa idiota. Você tinha pensado, você achou que realmente a gente achava isso? Não, a gente acha isso. E eu falava, cara, não faz sentido. Segundo ponto, não funciona apologético. Eu estou contando a minha história, tá? Mas tudo bem, né? O que eu ia falar? Tá. Segundo exemplo, Maria, né? Virgem Maria, Nossa Senhora. Que é um dos pontos mais problemáticos para protestante, né? Então eu me lembro lá de que eu falei, Maria, católicos acham que Maria, assim, eles colocam Maria acima de Cristo. Ou no mínimo colocam Maria no mesmo patamar de Cristo. Isso é um absurdo, né? E aí eu fui ler, né, o que os católicos diziam. Maria é a criatura mais elevada. Está acima de anjos, está acima de qualquer homem, está acima dos santos, está acima dos profetas. Ela está acima de todas as criaturas. Só não está acima da Trindade. Meu Deus, isso é idolatria pura e simples, Raul. Como é que não pode ser idolatria? Meu Deus, isso é idolatria, Raul. Essa é a definição. Aí eu me lembro de que eu li
Eu li, acho que não sei se foi no Dave Armstrong ou se foi no Padre Paulo Ricardo,